Mateus já é da casa, né, Mateus? Seja bem-vindo. Tempo determinado de Deus que vai contar. não. Se alguém falar assim, não quero Madureira. Aí papai, faz um rebuliço santo e nos traz no querer e na vontade dele, né, irmão? É tão lindo, né? Eu falei pro presbítero ali, o lugarzinho dele ali, vai ficar ali, então. Estou muito aqui, né? São grandes amigos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade e eu passo o microfone aqui à direita ao nosso pastor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor, irmão. Pastor Maria. Vamos orar. Vai embora não, Ju, fica aí. Está passando mal? Então a igreja vai orar, você vai ouvir a palavra, depois você vai embora. Em nome de Jesus. Que é isso aí que ninguém quer, que você vai embora. Vem cá, Ju. Em nome de Jesus. Cadê uma mulher abençoada para abraçar a nossa irmã Juliana? Vai na cirurgia, Ju? Está doendo? Pouco? Não, posso? Cadê a nossa enfermeira ali? Tem um recadinho para ela depois? Então vamos orar. Unge ela ali, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Ela não pode ir embora se ouvir a palavra, né? Tem que ouvir a palavra. Porque a amiga é assim que quer tirar os crentes da igreja sem ouvir a palavra. Vamos orar. Estenda suas mãos. Eterno Deus, soberano Pai, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu quero abençoar a vida da tua serva, da tua filha, da nossa irmã Juliana. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor com a cabeça, as plantas dos pés, que o Senhor venha tocar na vida da tua serva agora. Ó Senhor amado, tua filha fez uma cirurgia e está dando neste momento, meu Deus, algumas complicações. Mas eu quero pedir ao Senhor, que você coloque as tuas mãos agora, a tua palavra diz que tu és médico dos médicos, sobre o Senhor está toda a autoridade. A tua palavra diz ainda que a autoridade do Senhor foi repassada para nós, e se nós cremos, falamos os mesmos milagres que eu fiz, ainda os faremos mais, colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu quero neste momento, ao Senhor, orar pela vida da tua serva e profetizar, Senhor, que essa enfermidade não vai levar embora, pelo contrário, que ela vai ficar ouvindo a tua palavra e vai ser abençoada e curada pelo poder do teu santo nome, e com o teu Espírito nessa hora, vem refrigerar a alma da tua serva, Senhor. Desça, meu Deus amado, da cabeça, as plantas dos pés, o óleo, meu Deus amado, sobre a vida da tua filha, o óleo da cura, da unção, da libertação. Meu Deus, que ela venha ser liberte dessa dor, liberte dessa enfermidade, em nome de Jesus. E como nós, Senhor, nós profetizamos agora, sai, em nome de Jesus. Nós determinamos, meu Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, a cura na vida da tua serva, em nome de Jesus. Glória! Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Aqui, presbítero Paulo, em nome de Jesus, nosso irmão presbítero Paulinho vai nos trazer uma palavra revelada do Santo dos Santos, complementada aqui, em nome de Jesus. Você quer receber o servo do Senhor com as palmas bem forte, louvor a Deus? Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Paz, Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado. Abençoe os céus, para o céu, louvado seja Deus, a vida de todos os irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu passei a tarde orando, estudando, falando com o Senhor, e eu queria falar um outro assunto aqui, mas o Senhor falou comigo, me visitou, e o Senhor colocou este assunto aqui no meu coração. Então disse Jesus aos seus discípulos, repita comigo, por favor, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 15, versículo 30. Aleluia. Marcos capítulo 15, versículo 30. Amém, igreja? Amém. Tem aqui no telão também.
Vamos ler? Após mim, os irmãos repete, tá bom? Salva-te. Salva-te. A ti mesmo. A ti mesmo. Agora diga bem forte. Desce. Desce. Da cruz. Da cruz. Desce. Desce. Da cruz. Da cruz. Verso 32. O Cristo, Rei do Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados ou injuriavam. Amém? Pode aceitar. Deus abençoe. Eu quero falar sobre a cruz nesta noite. Um assunto importante para todo cristão. Eu convido você a ler mais um texto aí. Lucas, capítulo 24 e o verso 26. Se você quiser só me escutar, tá bom? Do pecado, do jardim. O homem é expulso e Deus vai, no decorrer da história, tentando trazer o homem para perto dele, tentando resgatar o homem para ele. E quando nós chegamos no Novo Testamento, e nessa pergunta de Lucas, e depois eu vou para Marcos e vou para Mateus, tá? Hoje eu vou de Lucas para Mateus, para os irmãos entenderem. Por que Lucas fez essa pergunta? Ou está respondendo uma resposta? Se os irmãos observar o texto, são dois discípulos que vão caminhando no caminho de Emaús. Eles estão preocupados porque eles souberam que Jesus Cristo havia morrido, e não sabiam eles que Jesus havia ressuscitado. E ali depois Jesus aparece entre eles e pergunta por que eles estão tristes, e vai até a casa deles. Vocês conhecem o texto. E aí depois Jesus some, e aí eles fazem esta pergunta: por que Cristo teve que ir para a cruz, sabendo que ele iria ressuscitar? Cristo sabia que ele morreria na cruz. Alguns acreditam que Cristo foi pego de surpresa, e que no ato de desespero, igreja, Jesus olhou para o Pai, para o Filho, a Trindade Santa, e disse: o que vai ser agora do homem? O que vai ser da humanidade? Aí Jesus levanta e diz: Pai, eu vou descer e vou salvar, e vou resgatar a humanidade. Para nós entendermos, irmãos, tudo começa em Deus. João capítulo 3, eu vou correr nessa introdução que eu não quero ficar nela. João capítulo 3 e o verso 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Diga assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor de Deus é conhecido como uma aliança de salvação para com a humanidade. E nessa aliança de Deus para com a humanidade, Paulo vai escrever em Efésios capítulo de número 3, vai só escutando, verso 9 e 10, que Deus tem um projeto para trazer o homem para perto dele. Só que é um projeto que só foi revelado em Cristo. Então, quando lemos Efésios capítulo 3, verso 9 e 10, escute: a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos oculto em Deus tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, diga assim comigo, seja conhecida dos principados e potestades no céu. O que Paulo está nos informando? Que Deus nunca foi pego de surpresa pela rebelião de Lúcifer, que era um anjo de luz lá no céu, quando ele quis subir ao trono de Deus e ser semelhante ao Senhor. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto, e Paulo está nos informando que este projeto de Deus era um projeto oculto, era um mistério que seria revelado ao decorrer da história da humanidade. Aí, se nós observarmos 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo de número 2, olha que interessante o que Paulo vai nos informar.
a igreja de Deus que está em Cristo, santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Diga assim: Deus tem um projeto. Diga assim: Deus tem um conselho para ser revelado. E neste conselho, nesta revelação, igreja, neste propósito de Deus, algo precisa ser feito para que o homem fosse resgatado. Então, quando Deus ama o mundo, Deus envia Jesus Cristo como um mistério que agora vai ser revelado. Eu quero que todos os irmãos abram a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 2, todos abram se você puder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 e o verso de número 7. Olha que lindo isso aqui, igreja. Olha que tremendo. Todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes do mundo que se aniquilam. Repita comigo, igreja: falamos a sabedoria de Deus, oculta, escondida, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Diga glória a Deus essa noite, porque Deus não foi pego de surpresa quando aconteceu a rebelião, a queda de Lúcifer, a serpente no jardim do Éden, tentando Adão e Eva. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto, e está chegando a hora desse projeto ser revelado. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai amar o mundo, e neste amor de Deus para o mundo, o que Deus vai fazer? Deus vai enviar Jesus Cristo. João capítulo 3 e o verso 16, repita comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, 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 vida eterna. Você está entendendo qual é o projeto de Deus para o homem, para a humanidade, para a família, para este mundo? É um projeto de vida eterna, é um projeto de salvação. E é tão interessante, pastor Gilson, que quando nós olhamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, olha só que interessante. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao verso de número 13, do qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, profetizaram da graça que foi dada. Diga-se comigo: indagando. Que tempo? Que ocasião? De tempo. Diga bem forte: o Espírito de Cristo que estava neles indicava, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir na glória. Oh glória, você está entendendo, irmão? Porque Cristo tinha que padecer, porque Cristo está no projeto de Deus. O plano de Deus é Cristo vir, é Cristo resgatar. Lembra de Isaías capítulo 9 e o verso de número 6? Aleluia, príncipe da paz. Põe aí, Jackson, Isaías capítulo 9, repita comigo: um menino nasceu, um filho se nos deu. Diga assim: principado estava sobre o seu ombro, e chamará o seu nome. Agora diga bem forte: maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem pode levantar a mão? Quem pode dar um bravo de glória a Deus aqui nessa noite? Glória! Tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Eu vou devagar, tá? Até os anjos queriam saber que mistério é esse
Agora você abre a sua Bíblia aí, irmãos, por favor, porque avivamento não vem sem Bíblia. Abra aí, 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 19. Aleluia! Oh glória! Aleluia. Por que Cristo tinha que padecer, presbítero André? Por que Cristo tinha que vir para a cruz? Porque é loucura o homem morrer na cruz. Daqui a pouco eu vou falar sobre a história da cruz. Olha aí, 2 Coríntios 5 e 19. Jesus veio, diga assim: Jesus veio para cumprir o maior projeto que já existiu nesta terra. Diga assim: redenção, salvação. Olha lá, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que Paulo está dizendo? Cristo veio nesta terra. E por que Cristo não desceu da cruz, Paulo? Porque Cristo estava com Deus e Deus estava com Cristo, porque havia um projeto. E qual é o projeto, Paulo? Era a minha salvação, era a tua salvação, era o meu nome ser apagado do livro da morte, era o seu nome ser apagado do livro da morte, era o meu nome ser escrito no livro da vida. Levante a mão aí, era o teu nome ser escrito no livro da vida. Então nessa noite você tem motivo para glorificar a Deus, porque nós não tínhamos direito de estar aqui nessa noite adorando, glorificando, cultuando, exaltando, mas Ele veio, Ele desceu, Ele reconciliou, Ele restabeleceu a aliança para eu e você estar aqui adorando o nome dEle. Quem tem glória a Deus aqui? Quem pode adorar a Ele aqui nessa noite? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você foi reconciliado com Cristo. Olha para ele, olha para ele. Diga para ele: a tua casa foi reconciliado com Cristo. Diga para ele: no projeto da salvação, Deus amou o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, aleluia, Deus está dizendo que Deus te amou, que Deus te amou. Levante a mão que eu vou profetizar. E aquele teu parente, aquele teu vizinho, aquele teu amigo que não conhece a Jesus, Jesus está dizendo: está no pacote também. Se eu salvei você também, então salva ele também. Se eu libertei você também, vou libertar ele também. A cruz de Cristo nos reconciliou, e nós estamos aqui dizendo: glória a Deus pela cruz. Quem pode adorar Ele aí? Era mandaraia, candarababura, cumaná. Era mandou, fecha os olhos, é hoje. Aí, canto, vai. Mandou, sai de candereira, vai, eu vou mandar, vai, eu vou. Esse sentimento tem que estar dentro do seu coração. Você não é órfão, você não é abandonado, você não é um esquecido, você não está atrasado. Ele está dizendo: você está no meu projeto, tua casa está no meu projeto, tua família está no meu projeto. Levanta a mão para receber. Deus vai salvar, Deus
Diga assim: tinha que haver. Ô glória, vai dando glória aí. Diga assim: tinha que haver derramamento de sangue. Diga para o teu irmão: ele derramou sangue na cruz por você. Diga assim: foi por tua causa que ele não desceu. Diga para ele: cada gota que descia do sangue de Jesus na cruz, era Deus dizendo: é por causa do Paulo, é por causa do André, é por causa do Elson, é por causa da Juliana, é por causa do Júlio, é por causa do Raio. Você pode levantar a mão por uns minutos e agradecer a ele. Ele não desceu da cruz. O diabo queria que ele descesse da cruz. O diabo queria que ele não chegasse até a cruz, mas ele chegou, ele foi até a cruz, e lá na cruz ele permaneceu. O sangue desceu. Eita Deus, meu Deus! Oh, tudo isso por quê, Jackson? Salmo 40, versos 7 e 8. Jesus sabia, vamos ver. Salmo 40, olha lá, salmo messiânico. Diga bem forte: então disse, eis aqui, venha no rolo do livro que está escrito sobre mim. Ou seja, Jesus estava, pastor Elson, só esperando o momento certo. E quando o diabo achou que não tinha mais solução para a humanidade, quando o pecado entrou lá no jardim do Éden, Jesus se levanta e diz: chegou a hora. Eita, teu filho da glória, chegou a hora de cumprir, Pai, porque está escrito lá, Pai, está escrito que eu vou descer, eu vou se tornar homem. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que ele não estava sozinho, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando o Espírito desceu sobre ele, o céu se abriu. Aí o Pai disse: você não está sozinho, o Espírito Santo está, mas eu também estou. Aí o Pai vai dar um grito de glória no céu: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você está entendendo por que a cruz? Você está entendendo por que a cruz, crente? Deixa eu correr. Aí nós vamos para Mateus, capítulo 16, e o verso 24 que nós acabamos de ler. Por que Jesus vai dizer isso, Paulo? Se alguém, repita comigo: se alguém quer vir após mim, renuncie, segue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diga assim: não existe evangelho sem renúncia e sem cruz. Olha para o teu irmão e assim dele: sem cruz, sem renúncia, não tem evangelho. Esse evangelho que está sendo pregado aí fora é furado, irmão. Evangelho que evangelho tem que ter cruz. Evangelho que evangelho tem que renunciar. Quer ser meu discípulo? Quer seguir os meus passos? Renuncia, muda, metanoia, muda o caminho, muda a mente. Aí eu se arrepende, aceita o Espírito, ser batizado, toma uma atitude. Aí sim vai ser meu discípulo. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus aqui? Porque Jesus não desceu da cruz, Paulo. Porque a cruz era o exemplo. E agora eu vou entrar aqui para a gente encerrar. A cruz é a mensagem mais desprezada do mundo. Por que, Paulo? Porque eles dizem assim: como podemos adorar um Deus morto? Como vocês adoram um Deus morto? Um Deus que foi para a cruz. Existiam 3 grupos que tropeçaram na cruz. Diga assim: os judeus. Por que os judeus, Paulo? Porque os judeus aguardavam o Messias. Aí Jesus se apresenta entre eles, Ricardo, e eles negam a Jesus. Eles negam a cruz de Jesus. Ele diz: crucifica ele na cruz, mas essa cruz a gente não quer. A cruz é para Jesus. Segundo grupo, os romanos,
Versículo 25. 1 Coríntios 1, 25. Diga assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Diga assim: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Verso 23. Mas nós pregamos, diga assim, o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós ele é poder de Deus. Você já experimentou esse poder aí, crente? Poder de Deus, poder de Deus. Para o mundo é loucura, André, mas para nós é poder de Deus, é poder de Deus. E Deus quer te encher desse poder nessa noite. Deus quer renovar você com esse poder nessa noite. Diga assim: cruz. A cruz era algo tão terrível que a cruz não foi inventada pelos judeus, irmãos. Diga assim: a cruz. Diga, irmãos, a cruz era uma prática dos bárbaros que aprisionavam, afligiam os seus presos. Você sabia que uma pessoa que ia para a cruz, ela tinha que morrer de 3 a 4 horas? Quantos dias Jesus ficou lá na cruz, irmãos? Irmãos, diga assim: 3 dias. A cruz, ela era horizontal. Existia a cruz de T, que era a cruz de Santo Antônio, a cruz que era uma cruz de X, que era a cruz de André, e o patíbulo, diga assim, o patíbulo da cruz pesava 100 quilos. O patíbulo é o do meio. Agora você faça a conta. Se o patíbulo pesava 100 quilos e a cruz pesava 56, mais o peso do corpo do homem, a cruz era pesada, sim ou não? Mas Jesus carregou ela por mim e por você. Ele levou ela até a cruz. Morrer na cruz, diga assim: morrer na cruz era símbolo de maldição. Deuteronômio 21, 22 e 23. Aquele que fosse pendurado na cruz era maldito. Jesus se fez maldição no meu e no teu lugar. Jesus quebrou os paradigmas para que eu e você estivéssemos aqui. E eu vou encerrar trazendo uma história para você do primeiro século. Os cristãos do primeiro século começaram a ser perseguidos no ano 70 depois de Cristo. Se você dissesse assim: sou crente, sou cristão, creio na cruz de Cristo, você era morto, você era apedrejado, você era levado até a cruz. E os historiadores vão dizer, um livro chamado As Catatumbas de Roma, depois vocês leiam, que esses cristãos, por serem perseguidos, eles começaram a habitar dentro de cavernas, dentro de grutas, e aí eles começavam a cultuar a Deus, a louvar a Deus, adorar ao nome do Senhor. E foi achado no subúrbio de Roma, depois eu mando a foto para quem quiser ver, nas paredes escrito assim, diga assim: Deus, diga Deus, Soter Rios, diga assim: Deus, diga assim: Deus, Rios, Soter. O que significa isso, Paulo? Eles não podiam, Gilson, falar de Jesus. Eles não tinham essa liberdade que a gente tem aqui de adorar a Deus, de vir para a casa de Deus por causa da cruz. Então eles escreviam na parede esta frase que significa isso. Diga assim: Jesus, Filho de Deus, Salvador. Pega na mão do teu irmão e diz assim para ele: Jesus, Filho de Deus, Salvador. Diga assim: Jesus, Filho de Deus, Salvador. Eles não
surgir a imagem da arca de Noé. Diga assim, século 6. Aí veio o crucifixo, porque eles começaram a ter uma liberdade, porque o imperador dava a liberdade deles adorar Tito. Só que eles não podiam ir contra o imperador, senão eles eram mortos. Mas a perseguição, diga assim, a perseguição por causa da cruz era muito grande. Que aí os crentes tiveram que tirar os crucifixos. E o que eles faziam, Paulo? Pega a tua mão aí. Pega aí, crente, faça assim. Faça isso aqui, ó. Pode fazer. Aqui, pastor, ó. Pastor. O que significava isso? Jesus, Filho de Deus, Salvador. Diga glória a Deus. Quando eles encontravam um ao outro, eles diziam: Jesus, Filho de Deus, Salvador. Nessa época se levanta um rei chamado Tertuliano, e ele começa a proibir este símbolo. E sabe o que aconteceu? Mais de 200 crentes foram, aleluia, crucificados. Curva a tua cabeça. Foi tanta crucificação, pastor Elcio, que a história vai dizer que tinha muito crente para pouca cruz. De tantos crentes que foram mortos e crucificados e incendiados. E aí entra Constantino. E aí Constantino libera adoração ao Deus vivo. A igreja foi perseguida por causa da cruz. Se coloque de pé. E Jesus está dizendo para você nessa noite. Não sei se é isso que você queria ouvir, mas foi isso que Deus mandou trazer para você. Não despreze a tua cruz. Não largue a tua cruz. Vai com a tua cruz até o fim. Encurva a tua cabeça que eu vou devolver o microfone para o pastor. Pai, o Senhor não desceu da cruz, Pai, porque havia um propósito eterno de Deus, Senhor. Era nos mostrar que a cruz é o maior exemplo, Pai, de uma vida de renúncia, Senhor. Tu renunciou, Pai. Tu se esvaziou, Deus, em Filipenses 2:8, Senhor, para se fazer homem e ir até a cruz. A cruz era minha. A cruz era do meu irmão. Pegue na mão do teu irmão. Mas o Senhor, Deus, o Senhor foi até a cruz, Pai. E lá o teu sangue foi derramado, Senhor. E o teu sangue foi vertido, Pai. E a cruz para nós, Pai, não é um símbolo de maldição. Não é apenas uma superstição. É um símbolo de vitória, Senhor. Aleluia! Porque muitos crentes foram mortos, Senhor, por acreditar na cruz, Senhor. E nós estamos vivendo tempos de perseguições. E não pense, igreja, que vai melhorar, porque a perseguição está começando. Mas o Senhor manda dizer: fique firme. Não largue a tua cruz. Não renuncie a Jesus. Olha os heróis da fé. Olha aqueles que morreram no Coliseu de Roma. Olha aqueles que estão lá na África sendo incendiados. Olha aqueles que estão lá nos países comunistas sendo mortos porque amam o Evangelho. E você tem essa liberdade. E Deus vai dizendo: aproveita para me servir. Aproveita para me adorar. Aproveita, aleluia, para pregar minha palavra, para ganhar alma. Porque está chegando o tempo de perseguição. Dias trabalhosos, dias de apostasia, dias de falta de fé. E muitos têm deixado a cruz. Mas Deus está dizendo para você: não negue a tua cruz. E nós vamos encerrar agora. Vou seguir, cante, os passos de Jesus. Vou levar o quê? Comigo a minha cruz. Se o Espírito Santo nos
Os pequeninos também estão ali, ó, doidinhos para louvar a Deus. Glória a Deus. Podem se sentar por alguns minutinhos, amém? Aleluia. Salve seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, Espírito de Deus.